Vamos, então, retomar nossas atividades. Passamos a palavra à arquiteta urbanista, senhora Maria Tereza Albano, que abordará o tema Plano Diretor de 1999, conteúdo e reflexões. A arquiteta Maria Tereza Albano é formada pela URGS em 1976, mestre em Planejamento Urbano e Regional, Propur URGS 2000, pós-graduação em Formação Ambiental, Flacan, Argentina, 1992, especialista em Desenho Urbano, Propur URGS 1985, especialista em Planejamento Urbano e Regional, Propur URGS 1977, e técnica da Prefeitura Municipal de Porto Alegre entre 1979 e 2014, nas extintas SPM e SMURB. Com a palavra, a arquiteta Maria Tereza. Alô? Bom dia a todos. Então, chegou a minha vez. Vamos dar um pulo na história que a Célia estava contando. Vamos chegar ao plano de 1999, que eu organizei uma apresentação assim em 3 partes. A primeira delas eu chamei de antecedentes, a segunda de principais conteúdos e a terceira de questões críticas. Pode passar. Bom, antecedentes, então, pode passar. Aí a Célia já tinha mostrado mais ou menos a evolução dos planos. Eu coloco ali uma linha pontilhada a partir do plano de 59, que se consolida em 1961, que é o primeiro plano sob a forma de lei. Então, a gente tem o plano de 59, que, depois dessa data que foi aprovado, começou a ser estudado em pedaços de cidade, até que, em 1979, então, gerou esse... Cadê a luzinha? Esse segundo plano sob a forma de lei, que é um plano diretor de desenvolvimento urbano. Quando eu apresento o primeiro plano sob a forma de lei, eu digo que ele é, essencialmente, um plano diretor físico-territorial. A Célia usou a expressão funcionalista, racionalista, né? Que é mais ou menos o espírito da coisa. Em 79, o plano pretendeu ser um plano de desenvolvimento urbano, introduziu questões importantes, criou a ideia de sistema de planejamento, mas, na sua prática, hoje, fazendo avaliação no tempo, a gente pode dizer que ele foi também um plano diretor, um pouco mais que um plano diretor físico-territorial, mas ele se preocupou muito com a questão da regulação. E, por fim, chegamos, então, ao PDD-UA de 1999, que ele tem conteúdos dos outros planos, mas ele pretendeu ser plano diretor de desenvolvimento urbano com a palavra ambiental. Não é ambiental, é ambiental. Então, o que ele tem de diferente dos outros? Ele traz estratégias dentro dele, né? Estratégias de desenvolvimento urbano e detalha melhor a questão do sistema de gestão. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe esse slide só para a gente poder ver o crescimento populacional de Porto Alegre. Não vamos olhar década por década, mas, se a gente pegar entre 1900 e 1920, em 20 anos, a população cresceu 145%. Se a gente chegar, então, de 80 para 1990, o crescimento foi de 12%. E, nas últimas décadas, então, esse crescimento vem diminuindo cada vez mais. Não tivemos o censo de 2000, né? Mas, aqui, numa notícia de jornal de 2014, né, diz que aquela população estimada de 2014, de 1.472.000 habitantes, representava um crescimento de 0,32%. Então, eu trouxe esses números para a gente pensar que será que precisamos construir tanto se está tendo esse decréscimo populacional. Pode passar.
Um pouco sobre o processo de construção do PDD-UA, né? Ele surge de um projeto chamado Cidade Constituinte, em 1993, que foi uma ampla discussão que se fez com a sociedade para construir um projeto para o futuro de Porto Alegre. No final desse ano, teve um primeiro congresso da cidade, que gerou, então, as diretrizes para Porto Alegre. Bom, entre 94 e 95, se criou, então, o projeto que passou a se chamar de reformulação do primeiro PDD-U. Foi uma palavra que a gente inventou, já que a gente não estava usando nem o termo revisão, nem o termo reavaliação, né? Então, nós criamos essa palavra reformulação. Foram estruturados grupos temáticos, ou seja, grupos por temas, para discutir os assuntos que eu já vou dizer quais foram. E, no fim do ano, teve, então, um segundo congresso da cidade, que gerou diretrizes temáticas e permitiu começar um processo de compatibilização de todas as ideias. Bom, entre 96 e 99, foi o processo de discussão pública do plano, né? E, enfim, em dezembro de 99, ele foi aprovado e entrou em vigência em março de 2000. Pode passar. Isso aqui é só para mostrar como é que foi o ano de 93, um ano que a prefeitura promoveu muitos eventos sobre aqueles 4 temas principais: reforma e desenvolvimento urbano, circulação e transportes, desenvolvimento econômico e financiamento da cidade. Essa figura é a figura que convocava para eventos mobilizadores que aconteciam todos os meses. Pode passar. Aqui, então, no final do ano, né, mais um evento mobilizador, que era, então, o próprio Congresso da Cidade, onde foram definidas as diretrizes para Porto Alegre, que eu não vou ler aqui, porque eu já vi que a gente passa do tempo quando entra em detalhe, mas que gerou o que está lá no artigo 1º da Lei sobre a função social da cidade e da propriedade. Pode passar. Bom, então, em 1994, depois de toda essa ampla reflexão e capacitação, formação da sociedade, se trabalhou internamente dentro da Secretaria de Planejamento, e, em 95, então, se construiu o projeto de reformulação do plano. Primeiro se lançou tudo que estava se pensando numa audiência pública, se organizaram os grupos temáticos, que eram fixos ou ampliados, fixos com o pessoal da prefeitura e pessoal que podia vir sempre nas reuniões, e os ampliados, que vinha toda a população, conforme o tema. Tivemos consultorias da universidade e de especialistas setoriais, assim, por tema, né? Se trabalhou em oficinas técnicas durante todo o ano, se trabalhou com a comunidade em oficinas regionais, e, no fim do ano, então, se realizou o segundo Congresso da Cidade. Pode passar. Em 95, os temas que trabalhamos, né, foram 4 grandes temas: planos regionais, que a ideia era regionalizar Porto Alegre para avançar para o planejamento participativo, um grupo da universidade e da prefeitura que estudou a questão da gestão e sistema de planejamento, um outro grupo que estudou a estrutura urbana, dividida em 5 temas, aqui que a gente se coloca, né, Marilu? Cada uma de nós coordenou um desses grupos. E, por fim, um grupo especial sobre a questão da política habitacional, que entra pela primeira vez como uma preocupação do plano. Pode passar. Bom, 1996, é importante dizer que ele foi um ano de discussão de todos os conflitos havidos entre 93 e 95. Então, a FLACAM, Fórum Latino-Americano de Ciências Ambientais, foi contratada por uma consultoria metodológica, trabalhou o ano todo conosco dentro da prefeitura, fez a gente esquecer tudo que a gente tinha pensado, esquecer não, guardar, deixar de lado, né, o que tinha sido pensado de forma setorial, temática setorial, e passar a olhar a cidade através dos seus conflitos e potencialidades. E uma coisa muito importante que se produziu
foi um informe complementar, onde estava definido, mais ou menos, os campos de atuação que deveriam constar do plano diretor. E se também produziu, em 96, uma primeira versão da lei, que foi enviada no fim desse ano. Pode passar. Bom, aí, só para dizer que esse informe complementar, então, ele foi um documento muito importante, que referenciou todo o trabalho feito. Pode passar. Então, só também para dar um exemplo, né? Cada programa que foi pensado em função das temáticas, as temáticas que eram os campos de atuação selecionados, se fazia uma ficha, né, descrevendo se o programa tinha ou não subprogramas, os órgãos envolvidos, que ações ou obras deveriam ser feitas, e assim, então, gerou um volume bem grande. Pode passar, e aí vamos passar umas 3 ou 4 para não perder tempo. Programa de habitação de interesse social, que passa a ser um tema importante, pode passar. O mapa da informalidade, que passa a virar uma política habitacional dentro do plano, pode passar. E aí, então, esse processo todo mostra o contexto que a gente vivia para a revisão do plano. Eu gosto de colocar sempre que esse contexto envolvia a ideia de que estávamos com prefeituras, com prefeitos eleitos a partir de 1986, que em 1987 o PDDU já tinha sofrido alterações muito significativas, e, quando entrou o prefeito Olívio Dutra, ele preferiu avançar na questão do orçamento participativo. Então, a revisão do plano ficou para a próxima gestão. Mas quais eram as características desse contexto? Primeiro, a perda de coerência do primeiro PDDU, né? Fizemos lá um levantamento. O plano já tinha 179 alterações. Um outro motivo que caracterizava o contexto era as críticas aos planos, aos planejadores, aos modelos de cidade propostos pelos planos. Então, os planos eram chamados de estáticos, determinísticos. Os planos eram chamados de estáticos, determinísticos, incompreensíveis, autoritários. Eram considerados planos que não olhavam para a cidade real, e se criticava muito a centralização da tomada de decisão. Então, isso foi uma coisa muito importante na ocasião. Depois, tínhamos também a pressão do movimento da reforma urbana, que queria que se olhasse para a cidade informal. Depois, a pressão da construção civil, que sempre queria simplificação, clareza e flexibilização de normas. Depois, um outro aspecto do momento, a questão de ênfase em novas abordagens, envolvendo a questão ambiental, a questão da participação social, que não eram questões novas, na verdade, eram questões discutidas já desde a década de 60, e a questão da produção concertada da cidade, ou seja, fortalecimento da ideia de parceria entre o público e o privado. E, por fim, então, um novo contexto constitucional, porque desde 88, o país já tinha uma nova Constituição Federal, desde 89, uma nova Constituição Estadual, e, desde 1990, uma nova Lei Orgânica Municipal. Pode passar. Bom, entramos, então, nos conteúdos. Bem rapidamente, né? A gente está falando desse plano da capa amarela, né, que foi a edição de 1999, da Lei 434 de 99, mas a gente vai entrar um pouco no plano da capa azul, que é o plano que traz a lei aprovada em 2010, depois de que se passou por um processo de uma primeira conferência de avaliação do plano, que aconteceu em 2003, definida lá por aquele
marca lá o livrinho vermelho, onde estão todas as diretrizes das temáticas que foram selecionadas e estudadas. Então, o que eu vou falar é um pouco de cada coisa. Pode passar. Então, seria legal a gente entrar numa discussão do que, afinal de contas, é um plano diretor, mas não temos esse tempo aqui, então vamos perguntar o que é o PDD-UA. Na verdade, ele traz uma ideia de plano-processo e ele traz como conteúdos princípios, né, que são originados da discussão da cidade que se quer, um modelo espacial que traduz a cidade ou município que se quer, ou a cidade-município possível, depois da discussão de tantos anos, um conjunto de instrumentos, que o plano é muito rico nos seus instrumentos, e uma proposta de sistema municipal de gestão do planejamento, que seria, então, junto com os instrumentos, como viabilizar todas as coisas que se quer para a cidade. Pode passar. Então, princípios, na verdade, eles estão todos expressos no artigo 1º da lei, que eu destaquei aqui alguns incisos, né? A promoção do desenvolvimento de Porto Alegre tem como princípio o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade, nos termos da Lei Orgânica Municipal, garantindo. Eu destaquei alguns, são 15 incisos, eu destaquei 6 para mostrar o espírito da coisa. Então, em primeiro lugar, a gestão democrática na formulação, na execução e no acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Depois, o inciso 5º fala do fortalecimento do papel do poder público na promoção de estratégias de financiamento que possibilite o cumprimento dos planos, programas e projetos em condições de máxima eficiência. O inciso 6º fala na articulação das estratégias de desenvolvimento da cidade no contexto regional, ou seja, a preocupação com a cidade na região metropolitana. Pode passar. O inciso 8, a integração horizontal entre órgãos, conselhos municipais, promovendo a atuação coordenada no desenvolvimento e aplicação das estratégias e metas do plano, programas e projetos. É muito importante esse inciso, porque ele fala em coordenação, né, atuação coordenada dos organismos municipais. Aí um inciso específico sobre a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, né? E, por fim, eu destaquei ali o inciso 12, que trata da recuperação dos investimentos do poder público, de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Tá, então, eu recomendo assim, que as premissas, aquelas do plano, olhem muito para esse artigo 1º da lei, que trata, então, da função social em 15 incisos. Pode passar. Bom, entrando, então, no modelo espacial, rapidamente, vamos ver. O primeiro grande conceito é a macrodivisão territorial do plano, né, em área intensiva e área de ocupação rarefeita. Esse foi um tema dos mais polêmicos na discussão na Câmara, porque, para esse plano, lá em 99, né, tudo era urbano legal, em nome de poder atuar, principalmente na questão da habitação de interesse social na área rarefeita, né? Então, temos uma área de ocupação intensiva, uma área de ocupação rarefeita, que, ao longo dos anos de implementação do plano, trouxe a polêmica do rural, né, que veio e voltou. Tinha também como objetivo o reconhecimento do interesse ambiental e da cidade informal ou a cidade real. Pode passar. Aqui, só para comparar, né, como era no PDD-U e como ficou no PDD-UA. No PDD-U, que é amarelo, é a área urbana de ocupação intensiva. No PDD-UA, e o que está em cor-de-rosa, a área urbana de ocupação rural, e o que está em bolinhas verdes, no cor-de-rosa, se chamava, na época, potencial rural. E todo o resto era rural. Todo o resto era rural. O que o PDD-UA fez? Ele transformou aquela área que era potencial rural em área de produção primária, mas dentro do conceito de que tudo é urbano legal, né? E manteve a mesma área
intensiva do plano de 79 e criou algumas categorizações ali de área de desenvolvimento diversificado. Pode passar. Bom, só para a gente ter uma ideia da paisagem da qual a gente está falando, né? Dá para ver pelo mapa a zona de maior concentração, a área intensiva, e uma franja de morros que faz uma espécie de separação entre a intensiva e a rarefeita, que é uma zona de menor densificação e, por conceito, de contenção à densificação. Aqui uma imagem, então, dessa paisagem. Pode passar. Bom, algumas ideias-força do modelo espacial, miscigenação, que continua sendo até hoje, né? Muda um pouco a questão do conceito de miscigenação nos índices, mas a ideia era que a cidade diminuísse deslocamentos, tendo deslocamentos mais transversais, e que tivesse uma cidade mais mista, podendo mais coisas serem feitas mediante avaliações de incômodo e impacto. Pode passar. Bom, daí vem o conceito de diversidade, né? Foi dado por várias ideias. As ideias de macrozonas, né? 9 macrozonas, que, comparando com o primeiro PDDU, seria equivalente ao que se chamavam seccionais no primeiro PDDU. Tá, acho que pode passar. Macrodivisão territorial, né? Bom, a diversidade dada por uma porção de áreas funcionais, então não dá para dizer que Porto Alegre não reconhece a sua diversidade, pode passar, vários tipos. A ideia de policentralidade, que ela é diferente do PDDU, porque ela propõe corredores de centralidade, em vez de polos de comércio e serviço, e corredores de comércio e serviço. E traz uma porção de corredores que seriam, então, espaços de interesse para projetos, né? Bom, vamos ver a outra ideia, espaços abertos, que trazia consigo a ideia-força de valorização da dimensão pública da cidade, não dentro da ideia de privatização, mas de valorização mesmo da dimensão pública, né? Então, tinha também, dentro dessa ideia de valorização da dimensão pública da cidade, toda uma ideia sobre o mobiliário urbano, as paisagens naturais, áreas de animação, que foi uma ideia trazida no plano de 2010. Depois, valorização da identidade natural e cultural e reforço de centralidades. Então, os espaços abertos estavam dentro desse plano, num conceito assim bastante amplo. Pode passar. Densificação controlada, pulou uma. A ideia dos elementos... Opa, é essa? Não. Tá, uma ideia de densificação controlada, tentando introduzir, para além da densidade habitantes por hectare, a ideia de também empregos por hectare, o monitoramento e o solo criado e a transferência de potencial construtivo também como instrumentos dessa densificação. E, por fim, a questão da integração metropolitana, regional, que era pensada, pelo menos, sob 3 aspectos: uso do solo, traçado viário e saneamento. E uma última ideia que eu gosto de colocar sempre, a ideia de dimensão temporal. Embora um plano seja para longo prazo, ele deveria ter, de acordo com a escala espacial, né, as propostas para curto, médio e longo prazo. Pode passar. Ué? Bom, aqui alguns dos elementos estruturadores do modelo espacial. Por que se chamavam estruturadores? Dentro daquela ideia de que é um plano processo e de que é um plano mais projeto do que norma, né? Então, teriam esses elementos estruturadores que seriam espaços de projeto para marcar o modelo espacial conforme ele estava pensado. Então, centro histórico seria um elemento estruturador, os corredores de centralidade seriam o corredor de urbanidade, que é onde está o 4º distrito e a orla, seria um espaço de projeto, o corredor de produção,
ali no sentido do norte, que nem está aparecendo direito. Espera aí, deixa que eu mostro. Ai, estou gastando tempo. Estou gastando tempo. Aqui? Ai, não, deixa. Volta lá. Não, aqui. Tá, então, espaços de projeto, esse corredor de produção era um corredor aqui, mais ou menos, eu não estou me lembrando do nome dessa rua, que é Manuel Elias, eu acho, né? Que tem uma ideia de ser uma conexão com a região metropolitana, que nunca se viabiliza, mas era também um espaço pensado para funcionar com índices mais baixos, para também poder ter habitação de interesse social. E, na zona rarefeita, uma ideia de um corredor de produção, então, que seria para o escoamento da produção primária. Pode passar. Bom, então, o plano se constrói com 7 estratégias, sendo que uma delas é a estratégia Sistema de Planejamento, e as outras todas têm elementos territoriais, né? Então, a primeira lá, a estratégia de estruturação urbana, mobilidade urbana, a terceira, uso do solo privado, a quarta, promoção econômica, lá embaixo, política habitacional, a produção da cidade, no que se refere a espaços de projeto também, depois, patrimônio ambiental cultural, e, por fim, o patrimônio ambiental natural. Eu marco ali, em vermelho, a estratégia de uso do solo privado, porque é sempre a estratégia, apesar de se querer um plano de desenvolvimento urbano com enfoque ambiental, é sempre a estratégia que vira mais assunto das discussões. Pode passar. Bom, então, o que seria o modelo espacial nesse plano, né? Dentro desse plano, a ideia de modelo espacial seria olhar para os territórios da cidade sob todos aqueles pontos de vista e numa lógica projetual, né? Pode passar. Bom, chegamos, então, aos instrumentos, dos quais eu não vou falar, porque a Marilu vai falar um pouco do SADUR e do monitoramento, né? Então, só abre as pranchinhas ali para a gente ver como o plano é rico em instrumentos, né? Temos os básicos, os complementares, os instrumentos de gestão, pode passar, os mecanismos de participação, aqui já incorporando, na revisão de 2010, a adequação ao Estatuto da Cidade, pode passar. Os instrumentos de regulação para intervenção no solo, né, que muitos são, mas as maiores preocupações estão com as normas de uso e ocupação do solo. Pode passar. Os instrumentos de regulação para intervenção no solo que entraram no momento da adequação ao Estatuto da Cidade, depois da conferência de avaliação. Pode passar. Às vezes tranca, né? E, por fim, então, a questão do sistema de planejamento. Pode passar. Como é que foi pensado inicialmente, tentando desenhar o que está escrito na lei, né? O Sistema Municipal de Gestão do Planejamento é toda a prefeitura, né? Então, o prefeito, os órgãos do executivo, com as suas comissões técnicas e conselhos municipais vinculados ao desenvolvimento urbano, e o PDDUA sendo o local da discussão a nível global da cidade, composto 1/3 por regiões de gestão do planejamento, 1/3 por entidades eleitas nas conferências municipais, que deveriam acontecer no 3º ano de cada gestão administrativa, e só teve uma. E, então, 1/3, 1/3, 1/3. E qual que é a ideia de que a Secretaria do Planejamento seria gerente desse sistema, né? E sempre chamando atenção para a ideia de rompimento do setorialismo com que se trabalhava na prefeitura. Pode passar. Bom, a estratégia Sistema de Planejamento é composta por 5 programas. O primeiro deles, Gerenciamento de Políticas Urbanas, que foi um programa nunca implementado, que deveria articular todas essas políticas setoriais rumo ao desenvolvimento urbano, né?
um programa de regionalização e participação, que era o programa que previa a participação da sociedade de uma forma de planejamento participativo, um programa de comunicação, que não é publicidade, mas sim troca da prefeitura com a sociedade, e o sistema de informações, que eu acho que hoje está muito mais avançado do que quando a gente estava fazendo esse plano, né? E o sistema de avaliação do desempenho urbano, que era a ideia, a Marilu vai falar, de construir os indicadores para monitorar e poder revisar o plano periodicamente, né? Então, vamos lá, pode passar. Eu trouxe aqui algumas imagens do que foi essa espécie de programa de comunicação durante o processo de elaboração do plano, né? Porque foi sempre um trabalho muito conversado com a sociedade. Então, lá no primeiro, lá em cima, as diretrizes para Porto Alegre, que saíram do primeiro congresso da cidade, depois o segundo, o terceiro e o quarto documento, boletins que saíam, cartilhas que saíam, provocações que saíam para as pessoas se apropriarem do que é um plano diretor. Depois, uma espécie de cartilha sobre solo criado, que era uma coisa bastante nova para a maioria das pessoas. Lá embaixo, os documentos com as resoluções do segundo congresso da cidade. Depois, uma cartilha explicando o que era o plano, que então se chamava segundo PDD-UA, e, no fim, ficou sendo PDD-UA somente, porque ele ficou tão diferente do PDD-U que ele não ficou segundo, ele ficou PDD-UA. Uma outra cartilha explicando o plano. Aqui um folheto de quando o plano estava um ano em implementação, que se chamou a sociedade para fazer uma primeira avaliação do que tinha acontecido nesse primeiro ano. Então, assim, sempre documentos tentando deixar a discussão andando dentro e fora da prefeitura. Pode passar. Ai, meu tempo. Pode passar. Bom, fizemos também uma lei comentada, que foi uma coisa muito importante, que o plano diretor foi, então, conceituado como regra do jogo para que se construa, com a participação de todos, uma cidade em harmonia com a natureza. Isso aí foi feito com os técnicos e os jornalistas, para ficar numa linguagem bem clara. Depois produzimos a necessária releitura da cidade, depois do plano já aprovado, em março, eu acho, de 2001, sei lá, eu não me lembro mais. Mas tinha, então, um artigo de cada técnico que foi coordenador de algum tema e um artigo de cada um que foi consultor em cada tema, e também dos consultores gerais. O pessoal avisou aqui, falta 10 minutos. Só 10, meu Deus. Sim. Passa lá. Bom, então, níveis de participação na gestão. A cidade tinha sido dividida pelo orçamento participativo em 16 regiões e para discutir o planejamento participativo, ela foi transformada a cada 2 em uma. Então, a participação podia se dar a nível global, no Conselho do Plano, regional, a nível das regiões de gestão do planejamento e na construção de planos de ação regional, que eu acho que isso nunca chegou a ser feito, né? E, a nível local, mediante unidades de estruturação urbana, que também isso nunca foi regulamentado. Pode passar. Bom, aí uma ideia do que poderia ser esse Fórum Regional de Planejamento enquanto constituição, né? Mais ou menos formado por 30 pessoas, 28 da comunidade e entidades, um da Secretaria do Planejamento e um da Coordenação de Relações com a Comunidade e os Centros Administrativos Regionais. E tudo isso para construir o tal Plano de Ação Regional, né? Pode passar. Bom, depois, então, que o plano já estava aprovado em implementação, foi feito um terceiro congresso da cidade, que tratou do tema políticas sociais, cultura, turismo, esporte e lazer, desenvolvimento urbano ambiental e desenvolvimento econômico. Pode passar. Esse é o caderno, a capa do caderno com as... E, em 2003, já também 3 anos de implementação do plano, se fez um 4º congresso da cidade que tratou de democracia e gestão do Estado. Pode passar.
Bom, entramos, então, nas questões críticas, entre as intenções e os resultados. A primeira coisa é a estratégia de estruturação urbana, tinha 2 grandes objetivos, né? Valorização da dimensão pública da cidade, traçado viário, saneamento e uso do solo, dentro da ideia de integração metropolitana. Bom, não posso falar muito, porque a estratégia não chegou a se estruturar, né, assim como um trabalho permanente, mas os 2 grandes acontecimentos em termos de sistema de espaços abertos foi a Orla, né? E eu trouxe ali como exemplo um pequeno exemplo que foi o Caminho dos Parques, que funcionou super bem e tentou integrar, né? Mas assim como um trabalho específico montado para fazer valer essa estratégia não chegou. Bom, pode passar. Mobilidade urbana, tinha lá também a ideia de avançar para projetos integrados com as outras questões do desenvolvimento urbano, mas avançou mesmo dentro da Secretaria de Planejamento na definição da hierarquização viária. Quando eu estava saindo da prefeitura, estava vencendo o prazo para se apresentar um plano de mobilidade urbana, que agora parece que já existe, né? Então, vamos ver esse plano e ficamos assim. Pode passar. A estratégia de uso do solo privado, então, ela funcionou com normas definidas para áreas homogêneas e projetos especiais privados, que era a flexibilidade e avaliação de impacto dentro da área. Eu acho que aí está um dos grandes conflitos, né, do plano, essa questão de como avaliar os projetos especiais privados, a questão da flexibilidade, da avaliação de impacto, acho que é um tema bem importante. Pode passar. Bom, aí, como estava pensado o modelo espacial, né, a maior volumetria proposta foi de 52, aprovada na Câmara, mas saiu da Prefeitura com a ideia de 45, na Câmara aumentou para 52. E a ideia de ter aquelas bases estava dentro de uma lógica de tirar o carro da rua, ou seja, ter mais vagas de garagem, em nome de reconquistar o espaço público. Então, e a menor volumetria era a volumetria de 9 metros, se acaba com o conceito de habitação unifamiliar e se passa a admitir habitação unifamiliar ou pequenos prédios na volumetria de 9 metros. Pode passar. Aí, então, os primeiros resultados da proposta do plano, que, na verdade, é um estímulo ao remembramento de imóveis, e que gera esse tipo de prédio, bem grande, bem interessante, tal, mas que, pode passar a próxima, quando começa a vizinhança a ver o impacto na cidade real, começa, não sei se vocês lembram, eu estou falando para lá e me esqueci do público, começa aqueles movimentos, Petrópolis vive, Moinhos vive, tal, tudo para reclamar o que estava acontecendo com a implantação do plano. Pode passar. Aquele exemplo ali era, volta só me lembrar, era no Menino Deus, eu acho, e o outro aqui na Rua Eudório Berlink, ali na Montserrat, né? Pode passar. Bom, e aí os impactos na cidade, nos bairros da cidade, numa foto do Henrique Amaral, uma coisa que esse plano acabou permitindo foi a densificação dos prédios para dentro dos bairros, que no plano de 79 não era muito permitido. Pode passar. Aqui a questão do modelo espacial em termos de zoneamento de índice, o conceito está lá, como está no primeiro mapa, e o que acabou virando como definição, ou seja, não valorizou tanto o que estava pensado no modelo espacial. Pode passar. Bom, aqui uma ideia de plano conjunto, uma ideia que surgiu lá no plano de 79, essa zona do Country Club, que era, então, por nós, considerada uma situação ideal para um plano conjunto de edificação e parcelamento do solo, ou seja, um projeto de uma parte da cidade, mediante o parcelamento e a edificação. Pode passar.
Aí entra na prefeitura, isso aí são fotos da publicidade do empreendimento, entra um desenho que traz tudo isso, né, a ideia do parque, a ideia do traçado viário, da implantação dos prédios, tal, mas, pode passar, ao longo do processo de avaliação, se decide separar o parcelamento da edificação, então, cada quarteirão passa a ser um grande lote, né, e em cada quarteirão se constrói os prédios que estão surgindo aí, e o parque ali fica garantido. Pode passar. Bom, outro exemplo desse tipo é esse que chama o Central Park, né, que também constrói tudo dentro das normas legais, mas que cria essa relação com a cidade que a gente vem questionando bastante, né? É muro, é talude e é grade, né? E não se vê uma pessoa andando por aí. Pode passar. Um outro ângulo do mesmo projeto, pode passar, e um outro ângulo do mesmo projeto, as garagens, os taludes, as grades, pode passar. Bom, a estratégia de qualificação ambiental, então, ela tinha dois grandes ramos, né? A questão do cultural e a questão do natural, pode passar. Então, foi uma das primeiras prioridades no início da implantação da lei, a delimitação de áreas especiais de interesse cultural e, mais adiante um pouco, a definição dos regimes. Bom, esse aí é uma imagem do trabalho original, mas esse trabalho passou por tantas transformações que eu nem saberia dizer como é que ele está hoje. Mas no plano de 2010, acabou? Não, já. Sim, ele tem as áreas culturais, mas essas áreas tinham um núcleo principal, outros núcleos, e foram subdivididos e pegaram um pouco o regime do entorno. Mas tudo bem, isso aí é só para dizer que é um tema a ser discutido. Tá? Bom, isso eu ampliei uma figura 4 que está lá dentro da estratégia de qualificação ambiental, já que o plano tem esse nome de ambiental. Uma ideia que a gente viesse a ter um plano de gestão ambiental, né, que integrasse códigos setoriais com planos setoriais. Isso é uma coisa que eu coloquei aí para chamar a atenção da discussão, que a questão ambiental não avançou muito, né, em detalhamento ao longo de todos esses anos. Pode passar. Bom, por fim, a estratégia de produção da cidade, que ela está dividida em dois grandes objetivos. Os projetos especiais públicos, que a ideia, então, era a promoção do desenvolvimento a partir da iniciativa pública, e a política habitacional, que tinha dois grandes objetivos, a questão da regularização fundiária e a produção de novas habitações. O mapa, aqui ao lado, mostra as intenções que se tinha lá em 99, de tratar essas áreas que estão aí nessa cor laranja, então, em projetos que fossem de iniciativa pública. Então, ali está o Quarto Distrito, o Centro Histórico, a interface da cidade com os morros, o corredor de centralidade, Anita Garibaldi, Nilo Peçanha, aquele corredor de desenvolvimento lá de interface com a região metropolitana, a Lomba do Pinheiro, que, junto com o Quarto Distrito e o corredor Anita-Nilo, ali no meio, foram objeto de uma consultoria de formação dos técnicos da prefeitura para viabilizar projetos de interesse governamental. Pode passar. Então, um desses projetos foi a Lomba do Pinheiro, né, que acabou virando uma primeira operação urbana consorciada de Porto Alegre. Nessa lei se conseguiu marcar áreas para a produção de habitação e interesse social, mas essa lei foi muito questionada mais recentemente e foi revogada, né? Então, vamos passar, só para dizer que foi um trabalho feito com capacitação. A questão do Quarto Distrito é muito interessante, também funcionou, foi constituída com a consultoria da Flacan. Depois, mais tarde, na lei de 2010, foi sugerida como uma operação urbana consorciada para um perímetro que, em princípio, era Voluntários, Farrapos, Ferroviária e Sertório.
Tá, então, hoje isso está muito diferente. Pode passar. Ao longo do tempo, então, o que aconteceu? Lá naquele amarelo eram os nossos estudos de 1998. Quando veio a Copa do Mundo, esse perímetro foi estendido lá para aquela zona que eu acho que é um marrom clarinho, né, dá para dizer. E agora, mais recentemente, nos estudos que se dão desde 2016, essa área aumentou para o lado da Cristóvão Colombo, para o lado da Benjamin Constant, né, que é uma parte da cidade muito passível de renovação urbana, com menos problemas do que aquele perímetro inicial, né? Então, eu até escrevi ali que eu considero que é um aumento da área. A área inicial tinha em torno de 300 hectares, passou a ter 1.500, mais ou menos agora, um pouquinho menos, talvez. E eu coloquei ali zoneamento de oportunidades para quem preencher requisitos, né, porque a lei aprovada é uma lei que cria aquele regime mais 4D, né, que depois a gente pode conversar, mas que abre assim muita oportunidade com mais solo criado, isenção de pagamento de solo criado e coisas assim que para muitos são questionáveis, né? Pode passar. O pessoal está avisando que Tá. tem 5 minutos Tá. além Já passou do 5? golinho. Pois é, eu fui muito devagar. Não, aqui, então, independente da estratégia de produção da cidade, olha o que está acontecendo no quarto distrito, né? Em função. Esse aí eu acho que é até anterior à aprovação, né? PL aprovado de forma antecipada da revisão do plano, e muda profundamente a concepção do plano de 99. Então, isso é uma coisa que a gente acha que vai discutir nos grupos, né? Pode passar. Só mais um pouquinho. Bom, aí, essa semana, me deparei com essa imagem do prédio aprovado lá no quarto distrito, né? Naquele território que eu acho que é o que se chama distrito criativo, né? Na ponta ali do distrito criativo. Então, vai ser o prédio mais alto da cidade. A minha pergunta é a seguinte: isso aí ainda está dentro da lógica de temos uma estratégia de produção da cidade? As normas que aprovaram esse projeto são a partir do PL aprovado? Como fica o projeto especial? Isso aí não é mais um projeto especial, ou é? Como fica o procedimento de aprovação? Passa pelo conselho, tem estudo de impacto de vizinhança, porque eu vejo que não está mais naquela lógica da estratégia, né? Pode passar. Bom, sobre a política habitacional, lá no artigo 21, posso ficar mais um pouquinho? Lá no artigo 21, inciso 3º, está dito que a efetivação da política se dá pela implementação de uma política de habitação de interesse social que integre e regule as forças econômicas informais de acesso à terra e capacite o município para a produção pública de HIS, né? E pela localização e indicação de AUOPS, que é a Lei da Função Social, né? Que seria, então, identificar vazios para a produção de habitação de interesse social. E, nesse sentido, também o plano não avançou. Eu até marquei ali aquela palavra loteador social, que, em algum momento, se discutiu uma legislação para transformar o loteador, que faz de forma errada, em loteador social. Isso é um assunto também para se discutir em algum momento. E, por fim, ele falava, o artigo 76 falava das AEs de regularização e de produção, que eu acho que tem funcionado no sentido da identificação, mapeamento e regularização, mas as AEs de produção, acho que o plano deixou muito a desejar, e nesses projetos que estão aí, o centro e o quarto distrito, não tem nenhum mapeamento nesse sentido. Pode passar. Por fim, a estratégia de promoção econômica, que identificou alguns programas e alguns territórios passíveis de algumas ações, introduzindo também, pela primeira vez no plano, uma estratégia de promoção econômica. Pode passar. Eu acho que vou ter que parar agora, né? É que aqui... Não, Quanto tempo? Já que passou. Eu paro aqui, então. Eu ia relacionar algumas coisas sobre o modelo espacial e algumas coisas sobre a gestão. Assim, mas é importante. Acho que é um tema importante. É né? o final, Mais uns né? A minutinhos. conclusão. Isso, acho que fecha. Então, sobre o projeto, a gente pode dizer
que as estratégias e instrumentos foram pouco detalhados, pouco comunicados e implementados como políticas urbanas que devem definir o projeto de cidade e integração de ações setoriais sobre o território municipal e suas partes. Então, aí vem o caso das áreas culturais, das sociais, a questão da mobilidade, da infraestrutura, mais ou menos tudo, né? Tudo foi pouco, digamos assim, feito, né? A questão projeto especial, ou seja, a questão norma versus flexibilidade, o que afinal, é iniciativa pública e o que é iniciativa privada no plano diretor, ou o que é iniciativa conjunta, que cai no conceito que está lá, que a gente não lembra muito, de realização necessária ou voluntária. Pode passar. E a produção da cidade se deu muito a partir de questões pontuais e legislações específicas. E muitas dessas iniciativas, às vezes, foram de fora para dentro da prefeitura. Então, assim, parece que os projetos que vinham de fora geravam uma discussão e não assim a prefeitura apresentava uma ideia para virar um projeto de cidade. Bom, aí aconteceram leis pontuais para a Copa do Mundo, para o Inter, para o Grêmio, para o CAIS, né? E esses projetos mais recentes de setores urbanos, como o Centro e o 4º Distrito, que, na minha opinião, foram pouco detalhados e, em paralelo com a necessidade de revisão do plano, e que tocam no tema do solo criado de uma maneira muito diferente também do que estava pensada no plano. Pode passar. Aí, alguns projetos que poderiam ter sido grandes projetos especiais de realização necessária, que é o da Avenida Tronco, que acabou virando um projeto viário, né, e não um projeto de cidade. Pode passar. O do Grêmio, a mesma coisa, se tinha uma primeira ideia que deveria, talvez, ser uma operação urbana consorciada. Foi feita uma proposta para poder viabilizar o estádio, né, mas, até hoje, as contrapartidas não estão ainda implementadas. Pode passar. O do CAIS, que eu faço a mesma pergunta que o do 4º Distrito, né, está dentro da estratégia de produção da cidade, é o uso do solo privado, é um detalhamento de área de interesse cultural, é uma cidade proposta a partir de plano de negócios, e como que a prefeitura se estrutura para tratar desses negócios, desses projetos, né? Pode passar. O do Centro também, né, foi um projeto que eu chamei de projeto, mas é o programa Centro Histórico, né? Também que aconteceu, o prefeito até se referiu que tudo bem, que aconteceu antes, mas também é um projeto com muitas indefinições, que parece que vocês estão resolvendo agora, mas que, para quem tem o texto da lei aprovado, e prevê regulamentação por decreto, que é uma coisa questionável, né? Bom, e quanto à gestão, então, anotei ali algumas coisas. Frágil o processo de comunicação e discussão do plano, sem um nível básico de compreensão, e insuficiente compreensão do instrumental de planejamento de forma intersetorial, falta de prioridade para a implementação de instrumentos como o SADUR para subsidiar a tomada de decisão mediante de acompanhamento da realidade urbana ou monitoramento. Isso sei que é a pauta desse momento, né? Pode passar. Estrutura administrativa inadequada e recursos humanos insuficientes para o enfoque de planejamento proposto. Isso eu acho também que, nesse momento, está mudando, né? Porque eu estou vendo que, quando eu saí, tinha só 7 pessoas, e agora parece que já tem bastante, né? E carência de metodologias para avaliação de impacto. Pode passar. Morosidade no encaminhamento de estudos e regulamentações para tornar autoaplicáveis conteúdos da lei. Disposições transitórias com prazos não cumpridos, quer dizer, o que adianta botar lá se não se cobra depois? E abandono do planejamento de médio e longo prazo. Tudo ficou muito em cima do projeto, que tem que ficar pronto logo, né? E, tá, pode passar. Bom, essa frase eu já usei numa outra apresentação, teve gente da plateia que veio brigar comigo depois, que eu escrevi que o CMDUA está funcionando como ponta da rotina, sem fazer a discussão sobre a cidade, e está com dificuldade de assumir as funções de um conselho de desenvolvimento, conforme defendido por ocasião
da proposição. Os fóruns regionais de planejamento, distantes dos objetivos do sistema proposto, né? E uma coisa que é muito importante, se a gente quer fazer planejamento, a gente tem que ter integração com o orçamento, né? Então, pouca ou quase nula integração entre planejamento urbano, plano diretor e orçamento, e realização de apenas uma conferência de avaliação, que a primeira foi em 2013, não teve mais nenhuma. Acho que é... E daí a questão da mudança do modelo de gestão, a partir de 2005, né? Extinção da Secretaria de Planejamento, com a consequente dispersão das atividades em outros locais, né? Criação e extinção da SMURB, que era considerada a Secretaria do Curto Prazo, lá na definição da internet, e a criação e extinção da SMAS. E agora, então, tudo com a SMAMUS com vocês, né? Pode passar, acho que acabou aí. Então, nesse contexto, eu pergunto, o PDDUA é um projeto inacabado, é um projeto equivocado? E aí eu relaciono os grandes temas, que, na verdade, são os mesmos, né? A questão da gestão democrática, densificação e monitoramento, flexibilização versus normas, projeto especial versus leis pontuais, interesse social, interesse ambiental, a questão do clima, está lá o nosso secretário no Egito, né? A questão da mobilidade e a questão da função social da cidade, da propriedade, que aí é um retornar ao artigo 1º da lei, que tem ali um pouco do espírito. E tudo isso deveria ser olhado, né, dentro de uma ideia de territorialidade e diversidade da cidade. Acho que agora acabou. Entendeu? Pode levar lá para a semente? Não sei. Passamos a palavra à arquiteta urbanista Marilu Marasquim, que irá palestrar sobre instrumentos da regulação para intervenção no solo, densidade e ocupação do solo, e instrumento de suporte à decisão, SADUR, Sistema de Avaliação de Desempenho Urbano. A arquiteta Marilu Marasquim é formada pela URGS em 1971. Possui pós-graduação em Formação Ambiental, FLACAM, Argentina, 1988. Técnica da Prefeitura Municipal de Porto Alegre entre 1975 e 2001, na extinta Secretaria de Planejamento Municipal. Atualmente, trabalha como consultora em planejamento urbano, urbanismo e arquitetura. Com a palavra, a arquiteta Marilu. Bom, não sei se digo bom meio-dia para você. O assunto mais árido, acho que, dessas apresentações, ele começa agora, infelizmente, mas vamos tentar deixar ele um pouquinho mais suave. Quero agradecer o convite para participar desse seminário. Como ex-funcionário da Prefeitura, eu sempre tenho me colocado à disposição quando precisarem de algum assunto, discutir algum assunto, eu tento sempre estar presente. Bom, como a Célia falou sobre a história da origem, né, e até onde já chegamos, falta uma parte ainda, né, e a Tereza falou sobre o plano diretor, então eu optei falar sobre o plano diretor, eu acho que as pessoas agora já estão bem a par do plano diretor, a falar um pouco mais detalhadamente sobre alguns dos instrumentos. Tá? Então, vamos começar pela questão da densidade, que eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade sobre a densidade. Densidade é um tema assim, árido, ele é polêmico, ele não tem respostas e tem tentativas, vamos dizer assim. Tá? Então, como eu gosto de falar muito e eu me perder no tempo, eu escrevi tudo que eu tenho que falar. Então, eu vou tentar seguir os meus 40 slides. Então, vamos começar. Essa é uma reflexão, a gente começa fazendo uma reflexão sobre densidades urbanas. E tem, na época que a gente começou o plano diretor,
o titular da nossa secretaria era o arquiteto Newton Burmeister. E ele colocou uma coisa que, a mim, desde sempre, me intriga muito. E acho que aquilo que, naquela época, era o tom da discussão, me parece que ele continua válido para agora. Então, eu vou ler rapidamente o que ele disse. Tenho dito repetidas vezes que a cidade que anoitece nunca é a mesma que amanhece. Ela é um ente nunca acabado, com uma desafiadora riqueza que sua própria diversidade oferece. Por isso, o sistema de gestão e as estruturas de planejamento não podem ser rígidas e, muito mais do que uma visão espacial, elas precisam incorporar uma visão estratégica que busque, sobretudo, um desenvolvimento sustentado. A discussão em torno do tema plano diretor é interminável, mas é preciso ter bem presente que uma cidade se constrói a partir do seu plano ou apesar dele. Eu reflito muito sobre essa questão, porque, normalmente, o nosso planejamento ele corre atrás do prejuízo, ele não se antecipa para, vamos dizer assim, quando ele identifica um equívoco do plano, ele não se antecipa para corrigir, ele fica esperando uma reavaliação. Aí o problema já se tornou muito grande, né? Eu fui treinada na prefeitura para dizer, se tu tem que dizer um não num processo, tu pode levar o dia inteiro, mas tu vai ter que me fundamentar muito bem pelos meus chefes por que tu está dizendo não. Se é o plano que está certo ou se é o cidadão que está certo. Se for o cidadão, imediatamente você mude o plano. Se for para dizer sim, tu pode resolver em meia hora o processo. E isso eu levo para a minha vida toda. A legislação que regula ou tende a organizar o uso do solo e, por isso, conflita com interesses políticos, econômicos e sociais, jamais será uma matéria de consenso. Acredito, isso sim, que seja uma matéria de acordo possível. Não se pode escrever o futuro, apenas sinalizá-lo. As cidades são uma radiografia explícita das conjunturas econômicas, sociais e políticas pelas quais atravessam. Eu concordo plenamente e acho que essa reflexão do nosso antigo secretário ela permanece válida. Vamos. Bom, eu dei uma pesquisada e peguei 2 diretrizes do Estatuto da Cidade sobre ocupação do solo. Primeira, garantia de uma adequada relação entre a ocupação urbana e o uso racional da infraestrutura instalada. Eu até acrescentaria da infraestrutura instalada ou possível de renovação, porque renovar infraestrutura é muito mais barato do que estender cidade. Então, isso a gente tem que levar em consideração quando discute o plano diretor. A segunda é a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, ao serviço público, trabalho e lazer, para as presentes e futuras gerações. Então, quando a gente fala de adensamento, me parece que essas 2 diretrizes do Estatuto devem ser levadas em consideração. Ainda refletindo sobre densidade, eu peguei aqui quais foram as diretrizes para a reavaliação do primeiro PDDU, lá em 79. Aliás, a reavaliação do primeiro PDDU foi feita em 99 e que deu origem ao plano atual. Tá? Então, as primeiras diretrizes para a reavaliação daquele plano foi a miscigenação como princípio de reconhecimento da dinâmica urbana. Vou dizer, no mundo, principalmente no nosso mundo de hoje, agora me escapou o nome, mas tu ter um único uso, a monofuncionalidade de um uso do solo, ela é muito prejudicial, porque ela deixa toda a parte da infraestrutura instalada desapropriada por pelo menos meio turno da cidade, né? Então, a forma mais econômica para atender aquela diretriz do Estatuto da Cidade é a cidade multifuncional.
Então, vamos dizer assim, vamos dizer, em vários planos diretores que eu já trabalhei, e pesquisas que se fizeram pela população, uma das coisas que a população de classe média para baixo mais, vamos dizer assim, reivindica é a miscigenação. As pessoas não querem ter que pegar um carro para ir comprar pão, né? Então, o segundo foi o estabelecimento de parâmetros de adensamento com custo compatível com a capacidade financeira do município e dos munícipes, na forma de estoques público-privados, de forma a assegurar a infraestrutura necessária e, consequentemente, a sustentabilidade ambiental da cidade. Essas duas diretrizes elas vêm do Estatuto da Cidade, combinam lá com o Estatuto. Terceira, a incorporação no monitoramento da densidade, além dos habitantes fixos, que são os residentes, os habitantes transitórios. Nós estamos sempre falando de quantidade de pessoas, de habitantes, e estamos esquecendo que os transitórios e os empregos, eles fazem parte dessa densidade, quando a gente está falando da cidade. Um exemplo que eu sempre uso é o exemplo do centro. Se pegar a densidade por habitante do centro de Porto Alegre, vai dizer que ele tem que densificar muito, porque é muito baixa. Ela deve dar em torno de 150 a 200 habitantes por hectare. E, de fato, o centro gira com 750 habitantes por hectare. Então, no PDD-UA, nós introduzimos, na questão do adensamento, o adensamento do residente fixo com o adensamento do usuário, vamos chamar assim. O quarto item, a introdução do projeto como forma de articular o novo e o pré-existente, o espaço privado com o espaço público, bem como as interfaces críticas da cidade. E a implantação do SADUR, o Sistema de Avaliação de Desempenho Urbano, que é o monitoramento, como forma de superar a limitação das normas, permitindo que as mudanças necessárias e o acompanhamento do desenvolvimento urbano ocorressem de forma qualificada. Quando a gente fala de forma qualificada, eu retorno ao que eu disse antes. Um problema bem dimensionado permite que tu corrija ele a tempo. O monitoramento é o instrumento que te dá essa possibilidade, porque ele deve monitorar permanentemente a cidade e checar com as diretrizes, para poder ter capacidade de corrigir a tempo. Porque não vamos imaginar que um plano diretor ele entra em aplicação e está resolvido todos os problemas da cidade. Já se viu que não está resolvido nada, né? Vamos passando? Então, eu trabalhei nessa época, eu coordenei a parte de adensamento da cidade e tive como consultor professores da URGS, a Lúcia Mascaró e o Juan Mascaró. O professor Juan Mascaró, ele é um dos maiores especialistas na área de avaliação de infraestrutura e adensamento. Ele já dizia que a qualidade de vida só é boa quando a legislação urbana em conjunto permitir uma boa harmonia entre densidade de ocupação do solo, alturas, afastamentos, ruas, largura de ruas, como outros fatores, como o tipo de atividade dos usuários nesse setor, taxa de motorização, etc. Então, densidade não é uma coisa que se olha só pelo índice de aproveitamento. Exemplos, a densidade e os impactos, tu tem que avaliar sob várias variáveis. Não é uma variável só, índice de aproveitamento. Se pegar um prédio de habitação coletiva, sei lá, com 20 mil metros quadrados, e pegar um shopping center com 10 mil metros quadrados, com certeza o shopping center ele impacta muito mais a cidade com 10 mil metros quadrados do que um prédio residencial com 20 mil metros quadrados. Então, é um conjunto de variáveis. Avaliar adensamento do ponto de vista de cidade sustentável é avaliar todos os indicadores que compõem o impacto vamos dizer assim, da densidade da cidade. Então, como a densidade de Porto Alegre tem discrepâncias enormes, a cidade tem custos de infraestrutura por usuário com discrepâncias tão grandes quanto ela.
Assim, por exemplo, as regiões da Lomba do Pinheiro e do Extremo Sul têm densidades tão baixas que servir uma família daquela área com redes com uma infraestrutura adequada, custa à cidade pelo menos 6 vezes mais do que servir uma família na região do centro. Que importante seria poder aumentar, pelo menos em alguns pontos, as densidades dessas regionais. Só assim tornar-se economicamente factível dotá-las de uma infraestrutura mais completa. Por isso que, no PDD-UA, a proposta de adensamento, ela contemplou vamos dizer assim, contemplou a viabilização de todos os tipos de densidades, sejam de densidades verticais, habitacionais, horizontais, residenciais, as de serviço, que são também verticais, as de comércio, que já são horizontais, indústria, são horizontais. O que se disse é o seguinte: nós não podemos ter grandes espaços com uma densidade muito baixa. Nós teremos que ter elementos. Curitiba, por exemplo, usa aqueles corredores de ônibus com altas densidades e depois zonas residenciais de baixa altura, e a densidade mais alta com a densidade mais baixa, ela dá o equilíbrio para o custo da infraestrutura. Aqui eu só botei umas lâminas para não ser tão árida a minha palestra. Tá? Alta densidade. Primeiro lugar no mundo, Japão, Tóquio, com uma população de 37 milhões de habitantes, com toda a sua região metropolitana. Em quinto lugar, tem a primeira cidade brasileira, que é São Paulo, com uma população de quase 22 milhões e 500 mil. 22 milhões e 500 mil habitantes. Tá? São cidades que têm, vamos dizer assim, têm os seus espaços, como aqui, de baixa altura e de alta densidade. Então, a densidade tem a ver com a altura com a proposta de altura para as edificações. Altas densidades requerem prédios verticais. Baixas densidades são aquela parte de cima. Para ter qualidade, ela tem que ser naquele modelo de cima. Esta que tem alta densidade no modelo vertical, ela perde toda a qualidade, ela não tem capacidade de botar infraestrutura. Então, tem que jogar com todos esses elementos quando se discute densidade. Inúmeros depoimentos têm tratado dessa questão nos últimos tempos. Entre estes, o texto de Bill Hiller e Alan Payne, em Civilizações Densas, a Forma das Cidades do Século XXI. Ele destaca as características que deverão assumir as cidades do futuro, chamando a atenção para o fato de que densificar através de densidades adequadas será mais importante do que dispersar e espalhar. A gente sabe que a urbanização é um dos processos mais impactantes do meio ambiente. Então, onde é possível, numa cidade, renovar infraestruturas, é mais importante, ambientalmente, densificar mais a cidade existente e, em função vamos dizer assim, da agressividade que tem, avançar com a cidade para cima das áreas ambientais. Então, o desafio, quando se discute densidade, é propor instrumentos, critérios e parâmetros de densificação compatíveis com a diversidade de Porto Alegre. Esse foi o nosso desafio, então, em 99. Aqui vem a discussão sempre da cidade compacta vertical ou a cidade estendida horizontal. Até o momento, discutem-se as vantagens e desvantagens para cada modelo. Não existem fórmulas ou conclusões para essa pergunta. Algumas questões a serem consideradas ou pesquisadas. Qual a densidade de ocupação do solo mais apropriada para cada local? Como planejar o uso das diversas áreas de forma a se atingir níveis sustentáveis do ponto de vista econômico, social e ambiental? Como determinar os limites da sua capacidade de utilização? Então, não existe um modelo pré-definido. Em determinadas situações, a cidade compacta responde melhor às questões colocadas.
Entretanto, em outros, a cidade estendida apresenta melhores resultados. Aqui eu trouxe essa comparação do Accioli. Ele esteve o ano passado ou 2020? 2019, ele esteve dando palestra aqui em Porto Alegre. Ele trabalha para o Habitat da ONU. Ele trabalha com densidades no mundo inteiro, fazendo pesquisas. E o quadro mostra que ele construiu para poder discutir o assunto, as vantagens e desvantagens das densidades nas cidades. Vocês vão ver que qualquer tipo de adensamento tem vantagens e tem desvantagens, né? Então, vamos para as altas densidades. Quais são as vantagens? Eficiência na oferta de infraestrutura, uso eficiente da terra, vitalidade urbana, geração de receitas, maior controle social, economias de escala, facilidade de acesso a bens e serviços e maior acessibilidade a emprego. Tem, em contrapartida, aquelas desvantagens: aumento da criminalidade, sobrecarga nas infraestruturas, poluição, perda de privacidade, maiores riscos de degradação ambiental, e aqui a gente está falando solo, água e ar, congestionamentos e saturação do espaço. Quais as vantagens e desvantagens das baixas densidades? Possibilidade de saneamento de baixo custo, e aqui nós estamos falando de 35 habitantes por hectare, é mais ou menos o que a gente tem na parte rarefeita da cidade. Tá? Menos poluição, mais silêncio e privacidade. Quais são as desvantagens? Precária acessibilidade a bens e serviços. Tem que pegar carro para ir comprar na padaria. Altos custos para oferta e manutenção dos serviços públicos. Custa 6 vezes mais caro a Zona Sul do que o centro da cidade de Porto Alegre, né? Pouca interação social. O que acontece nos países que nem o nosso, que são países pobres? Se o custo da infraestrutura é muito caro, em zona de rico tem essa infraestrutura, em zona de pobre não tem infraestrutura, tem, sei lá, 10%, 20% do que deveria ter. É isso que acontece nas nossas cidades. Pouca interação social, altos custos e precariedade de transporte público, excesso de consumo de terra urbana e infraestrutura. Em Porto Alegre, a partir daquela, talvez um mapa que a Tereza mostrou, onde tem uma separação entre a área ocupada intensivamente norte, que a gente chama, e a área sul, toda a área sul tem que ser subsidiada a passagem do transporte coletivo. Por isso que Porto Alegre tem a tarifa social. Quem mora no norte vai pagar um pouco do custo do sul, né? Porque é no sul que tem muita ocupação irregular, né? E então, quem mora, sei lá, no Bonfim, paga a passagem de quem mora lá em Ipanema. Passamos. Em seus estudos sobre a densidade mais adequada para Porto Alegre, Mascaró considerou que, para um padrão de moradia econômica, a densidade mais adequada estaria entre 300 e 350 pessoas por hectare, ou seja, 85 a 100 economias por hectare, sendo o mínimo de 40 pessoas por hectare, 12 economias. A nossa área rarefeita está na lei, a regulação, 2 economias por hectare e 5 economias por hectare. Longe que está vamos dizer assim, de uma faixa de densidade econômica. Por isso que a gente diz que a área rarefeita, como tem um patrimônio ambiental muito grande, deveria ser ocupada por classe média, média alta, que pode assumir o valor dos custos de morar lá. E o que acontece com essa densidade que tem hoje no plano diretor? Não se viabilizam os empreendimentos. E aonde não se viabiliza empreendimento, se viabiliza irregularidade. Então, se vocês verificarem, fizerem uma análise desde 79 para cá, vamos supor, onde principalmente tem que fazer como é que é o nome das recuperação das vilas?
A regularização fundiária, mas tem um programa com nome. Bom, regularização fundiária, né? Grande parte acontece lá na Zona Sul. As REURBs, tinha me escapado o nome, as REURBs, grande parte, se olhar onde elas estão nas bordas, comendo as áreas ambientais. Então, aquele desenho que tinha no mapa, 79, que era uma linha de contorno, onde passava da intensiva para a rarefeita, hoje ele é uma linha toda sinuosa, porque ela é toda recortada por REURB. Tá? Então, essa é uma preocupação, acho que tem que levar essa discussão para ver como que o novo plano, né, vai encarar esse tipo de situação. Como forma das edificações, faz consideração, vamos dizer assim, aqui trabalhou a Lúcia Mascaró, a especialidade dela era ventilação e insolação urbana. A Lúcia ela concluiu que, como forma das edificações, faz considerações sobre o clima da nossa região, que é subtropical brasileira, que recomenda a opção por prédios com afastamentos laterais entre edificações, que favorecem a insolação de inverno e a ventilação permanente do ambiente urbano, diminuindo a poluição aérea. Às vezes, as pessoas têm o hábito de começar a pesquisar nas cidades europeias, do norte da Europa, que não tem sol, que tem muito pouco sol durante, vamos dizer assim, principalmente na parte de inverno. Nós aqui temos, às vezes, excesso de sol. Então, vamos dizer assim, o que se tentou nesse trabalho era para o nosso tipo de clima, qual seria a melhor opção da edificação. Então, do ponto de vista de ventilação urbana, que é um dos nossos problemas, quanto menos grandes prédios, como os do centro, que são colados nas divisas, tiver, melhor. Então, vamos dizer assim, a não homogeneidade das edificações e com os afastamentos laterais permite que as correntes de ar circulem com mais facilidade. Aqui eu ponho 2 gráficos do professor Mascaró. Naquele primeiro gráfico lá, ele trabalha com o custo da infraestrutura comparado com a densidade. Então, ali, a densidade mais barata para uma infraestrutura de água, esgoto, pavimento, é a de 600 habitantes por hectare. E as áreas mais caras, as que vão de até 75 habitantes por hectare. Do lado de cá, na época assim, que se trabalhou nesse tema de adensamento, nós pesquisamos 6 bairros de Porto Alegre, desde bairros com baixa densidade até bairros com alta densidade, para verificar que padrões esses bairros apresentavam. Aí está aqui a curva. Bonfim é um dos bairros que tem maior densidade e um dos bairros que tem excelente qualidade urbana. Claro que conta em positivo para o Bonfim, ele está do lado do Parque da Redenção, né? E como bairro, ele não inclui a Redenção. Tá? Se incluísse essa densidade que ela é por hectare, ela diluiria um pouco. Tá? Então, Bonfim está na faixa de 150 economias por hectare, Petrópolis, na faixa ali perto dos 110, São Geraldo, Santana, Bela Vista e Assunção. E ali em cima estão os custos de colocar infraestrutura nessas áreas. Então, 150 economias por hectare, que dá aqueles 600 habitantes por hectare, o valor por economia da infraestrutura é $760. Já em 20 economias por hectare, que dá os 80 habitantes por hectare, é $4.250 por economia. Isso demonstra por que as ocupações na Zona Sul, para baixa renda, não têm condição de ter a infraestrutura que seria adequada para a pessoa. Não.
Vamos indo. Eu não sei se eu estou indo muito rápido ou não. Está indo bem? Tá, tem 10 minutos. Só? Agora eu vou correr. Eu sou chata. Afirma Mascaró que o aumento da densidade, além de um certo nível, também torna antieconômica a cidade. A infraestrutura que temos, que atende 110 economias, deveria ser, que é a nossa densidade do centro da cidade, deveria ser trocada as redes aéreas por subterrâneas, que custam de 4 a 10 vezes mais. Os pavimentos do tipo leve por um mais resistente, evidentemente mais caro. O subsolo urbano, se não estiver muito bem organizado e distribuído, tende a engarrafar-se, obrigando a distribuição das redes em vários níveis e assim por diante. Então, na avaliação do professor Mascaró, o tipo de infraestrutura que temos não comportaria muito bem aumentos de densidades para mais de 150 economias por hectare. E essa densidade já encontramos em alguns setores da cidade. Então, esses foram os parâmetros que se usou para definir as densidades em Porto Alegre. Então, a média da cidade, nós trabalhamos com 75, na faixa dos 75 economias por hectare, podendo ir através de solo criado, que é um instrumento criado, reivindicado pela reforma urbana, e que foi aprovado por lei, cuja arrecadação da venda do solo criado era para ser direcionada totalmente, ou, na sua grande maioria, para colocar infraestrutura nas áreas sociais. Hoje, eu não sei como é que está acontecendo, porque a gente vai ver depois um grande problema de gestão. O Conselho do Plano, que deveria está fazendo e cobrando no município as informações das aplicações desses instrumentos com direcionamento, tem direcionamento para o meio ambiente, tem instrumento para direcionar para a cultura, tem instrumento para direcionar para as AEIs. A gente não sabe o dinheiro onde é que está sendo aplicado. Talvez as comunidades saibam, não sei se tem esse controle, porque o orçamento participativo era exatamente para isso, e o Conselho Plano deveria estar fiscalizando, ano a ano, a meu ver, quanto arrecadou, onde que aplicou. Se não houver uma gestão séria que controle, o orçamento vai ficar sempre na Secretaria da Fazenda, que é ela que vai decidir, então, para que lado vai ser aplicado. No início do processo, que foi aprovado o solo criado, o orçamento do solo criado, que era para as leis, virou ônibus. Então, eu acho assim, é muito difícil fazer planejamento. Quando tu define instrumentos para usar, tu não consegue fazer a avaliação deles, se deram certo ou não, porque os recursos não foram direcionados para aqueles setores que estavam sendo previstos pelo planejamento. Hoje, o solo criado, que antes ele ficava na Secretaria do Planejamento, porque, quando ele foi pensado para o Brasil na Carta de Embu, em 1970, a grande preocupação dos urbanistas era de que os prefeitos se apropriassem desse instrumento para fazer caixa para a prefeitura. Então, a gente sempre batalhou que esse instrumento ficasse na mão da Secretaria de Urbanismo, para poder ela definir a aplicação desses recursos. Hoje, o solo criado passou muito tempo, mas, atualmente, ele está na Secretaria da Fazenda. Algum dia, talvez, o urbanismo possa, pelo menos, palpitar na aplicação dos recursos, ou, pelo menos, ter a informação de quanto arrecada, quanto não arrecada. Eu procurei uma pesquisa do Lincoln Institute, para ver se as outras cidades estavam aplicando corretamente, e, olha, foi uma decepção total a minha pesquisa, porque o que funcionou foi para resolver problemas de irregularidade. Então, comprava índices e resolvia os problemas de construções a mais, etc. Pouquíssimas cidades, Curitiba, eu acho que era um exemplo de que aplicou esse instrumento, os recursos em políticas habitacionais. Então, quais foram os objetivos, então, do PDD-UA para a densificação,
que é o que hoje deveria ser, então, começar a crítica a respeito desses objetivos e diretrizes. Tornar a cidade sustentável com custos de urbanização e manutenção mais econômicos. Isso a gente propôs no projeto de lei. O incremento do adensamento na forma do solo criado. Então, tudo que houve de aumento de índices, porque quando passou do primeiro PDDU para o PDDU-A, deu sérios problemas a distribuição dos índices do primeiro PDDU. Teve que se fazer uma composição para reorganizar esses índices. E todo o aumento de densidade, então, viria com índices públicos, o solo criado para financiar as intervenções nas AEs. Densificação de forma mais descentralizada, embora em graus diferenciados. Então, aquilo que eu disse, se previu, então, áreas com baixa densidade, mas intermediadas por áreas com maior densidade para equilibrar para aquele padrão de 75 por hectare. Respeito e apoio à qualificação da cidade existente, considerando o grau de consolidação, renovação, incorporando na matriz do cálculo da capacidade máxima construtiva do quarteirão. Vamos seguindo, eu vou ter que acelerar, eu vou ter que trocar de tema. Vamos ver se a gente consegue parar. 1 minuto. É? 1 minuto. Tá, vamos indo para frente. Então, tem os objetivos, tem as diretrizes, né, que depois vai ser disponibilizado para vocês, todo esse material. Ali, então, são as diretrizes do plano para densificação. Vamos seguindo. O controle, então, o que a gente chega de conclusão? O controle das densidades populacionais requer critérios e parâmetros diferenciados, principalmente com a introdução dos estoques construtivos públicos representados pela TPC e solo criado. TPC é transferência de potencial construtivo, solo criado no estatuto é chamado de outorga onerosa do direito de construir. Aí, vamos dizer assim, várias são as variáveis que você tem que trabalhar quando você fala em densidade, tá? Então, cada atividade corresponde a valores diferenciados de consumo de infraestrutura ou serviços públicos, e aí é aquela explicação que eu tinha dado. Se tu pega uma área de alta renda, normalmente tem terreno, se é de casas, tem terrenos grandes, tem possibilidade de lazer no próprio terreno, ou tem os parques privados, já vem de loteamentos com todo esse equipamento. O impacto maior da alta densidade ele se dá no tráfego, né? Em função do número de carros que tem por família. Já nas áreas de menor poder aquisitivo, esses equipamentos que não fazem falta na área de rico, porque eles viajam, eles, como diz o Comas, vão para a Disneylândia, vão para a praia, tem várias casas e tudo mais. Mas na área de baixa, vamos dizer assim, social, esses equipamentos são as coisas, a meu ver, mais importantes que tem que ter. Então, se falta área verde ou escola em área de alto poder aquisitivo, não é problema, porque eles vão tudo para a escola privada. Se falta na área de baixo poder aquisitivo, médio-baixo, é fundamental os equipamentos. Então, nas opções de aplicação, sempre aplicação de equipamentos nas classes de renda menor e aumento da parte de circulação nas de maior renda e de mais densidade. Aí por exemplo, em termos, nós sempre associamos densidade com índice de aproveitamento. Olha a diferença que dá. Pela classe de renda, numa baixa renda, é consumido de 8 a 10 metros quadrados por pessoa. Numa alta renda, é mais de 100 metros quadrados por pessoa. Então, relacionar densidade com índice diretamente dá para cometer equívocos enormes, né? A construção para alta renda, para menos pessoas, é muito mais construção do que na baixa renda.
Já na ocupação do espaço de transporte é muito maior, porque a baixa renda vai andar ou de bicicleta, eventualmente de ônibus. Tu bota quantas pessoas no ônibus? 30 pessoas do lado de 2 carros. Então, vê a desproporção. Tá, então, isso aqui são tudo exemplos que depois vocês podem ler e fica bem fácil de entender. Vamos em frente. Essa também pode passar. Vai para frente, vamos ver. Então, assim, como ele foi colocado na lei, nós fizemos 3 níveis de trabalho com os estoques construtivos. Esse aqui, eu ia falar um pouco sobre controle da densidade pelo setor público. Com os índices do setor público, eu vou deixar esses para trás e vamos em frente. Aqui são os anexos. Eu vi que teve algumas intervenções que alteraram a lei em relação à definição de densidades. Tem 2 anexos na lei, o 4 e o 6, que trabalham com a densidade e a relação com os índices. Os códigos, o anexo 4, ele trata de projetos de redes. Então, ele trabalha com habitantes por hectare e economias por hectare. Vou dizer, o código 1 da densidade, que fala sobre projetos de loteamentos, pode servir esse anexo, ele está relacionado com o código 1 dos índices de aproveitamento. E eu vi leis aprovadas que escolhem um número de código aqui e outro código lá. Então, aqui não tem referência a nada, não tem nada a ver aquele código escolhido no anexo 4 com o anexo 6. Então, é importante que esses 2 anexos eles têm que trabalhar sempre juntos. O código do 1 representa o código 1 do outro lado do índice. Vamos seguir. Só avisando que o Terminou? tempo encerrou. Uhum. Bom, então vou fazer que nem a Télia. O Sadur vai ficar para outra ocasião ou dá um toque? Dá uma 10... tocadinha, eu acho que... Então, vamos passar. Vamos dizer assim, aqui é um levantamento de 10... Não, isso aqui não vai conseguir ler. Uma coisa que eu vi que depois eu saí da prefeitura no ano 2000, me aposentei. Até lá eu fazia o controle dos bairros da cidade com o crescimento de construção pelas vistorias da SMOV. Eu não sei se esse trabalho continuou. Não? Então, vamos ter que retomar os trabalhos. Mas isso provavelmente venha tudo com o Sadur, né? Porque eu não consegui mais os dados para fazer a atualização. Tá? Então, isso aí foi só para dizer que, desde o início da cidade até o plano de 79, a cidade chegou em 79 com 30 milhões de metros quadrados construídos, em 200 anos da cidade de Porto Alegre. De 75 até o plano de 99, a cidade duplicou a construção. E para, vamos dizer assim, fazer vocês refletirem de que não é só o crescimento da população que significa o crescimento da cidade. Eu tenho aqui uma lâmina, que eu não sei onde é que está, por ali pelo caminho, que diz que, enquanto a população aumentou 33%, a construção aumentou 90% e o número de carros aumentou 1000%. Então, trabalhar só com habitantes, como se a cidade não fosse crescer, também é um equívoco. Há que trabalhar com todos os indicadores, né? Só o fato, na época, consultando a CE a respeito da questão da energia, como aconteceria a energia, vamos dizer assim, nesse crescimento da cidade, eles disseram que, se toda a população tomasse banho uma vez por dia, não teria energia elétrica para sustentar essa demanda.
Tá? Então, vocês querem um pouco de Sadur, só para ter uma noção do que é? Posso continuar um pouquinho mais? Então, vamos lá. Sadur. Os dilemas urbanos impõem mudanças, então, na maneira de tratá-los, exigem maior participação da sociedade e o reconhecimento da relação intrínseca entre espacialidade e processo social. O PDDUA propôs, na reavaliação do primeiro PDDU, novos instrumentos, dentre os quais o Sadur, Sistema de Avaliação de Desempenho Urbano, com o objetivo de melhorar a gestão urbana. O Sadur foi definido como aquele capaz de viabilizar e qualificar a participação da sociedade nas suas diversas instâncias e subsidiar as decisões políticas no Executivo e Legislativo. Paralelamente, contribuir para a qualificação técnica, segurança na aprovação de grandes empreendimentos e monitoramento do desenvolvimento urbano, permitindo aos administradores antecipar ações corretivas. Então, os antecedentes. Uma avaliação sobre os 20 anos de vigência do primeiro plano, aquele de 79, possibilitou afirmar que, embora constituindo um avanço, as políticas urbanas se resumiram na introdução do discurso e da conscientização sobre sua importância. O processo de planejamento não conseguiu superar a atuação setorializada. Por outro lado, a informação, que representa a leitura ou o conhecimento sobre a cidade, encontrava-se apenas na forma de banco de dados, de difícil acesso e entendimento. Nós temos que passar de dados para informações. Essa é a proposta do Sadur. Então, vamos seguindo. Depois desfigura. Não quer mais passar? Então, o enfoque conceitual do PDDUA reconheceu a necessidade de gerenciamento através de negociações, as chamadas operações concertadas, envolvendo o poder público e o setor privado. O sistema de avaliação ele vem como um sistema que vai apoiar todas as estratégias que a Tereza apresentou. Transpor conceitos e intenções para ações efetivas de planejamento significa desenvolver instrumentos de descrição, avaliação e predição do sistema urbano. Então, os campos de atuação e intervenção prioritários para a montagem desse sistema. O conjunto de informações para a tomada de decisão com adequado monitoramento e gestão. Passar, que hoje nós temos dados em quantidades imensas, mas nós não temos informação de planejamento. Continuamos sem nenhuma informação de planejamento. Passar de dado para informação significa relacionar os dados com outros dados. Então, não adianta eu dizer que tenho 3.000 metros quadrados de praça. Sim, 3.000 metros quadrados de praça não me diz se é bom ou se é ruim. É bom se esses 3.000 associados com a população que vai usar dá, então, um indicador de metro quadrado por habitante. Mas ainda a qualificação da praça é outro indicador. Tá? Segundo, projetos que rompam a setorialização da ação e promovam a necessária integração entre os diversos agentes. Nós temos que passar da análise de um técnico, ou um comunitário, ou um político, para uma discussão que entre em todas as visões. Não pode, uma visão ela vai ter grandes possibilidades de dar errado. Se a gente não ouvir todas as opiniões, nós não podemos tirar uma conclusão. Tá? Mudança na prática do planejamento, introduzindo o projeto em substituição gradativa da norma. Urbanismo baseado mais em ação do que planificação. Nós, hoje, só ficamos na planificação. Está aí a Tereza que apresentou, foi planejado muita coisa, não foi executado nada. Quer dizer, nós continuamos no mesmo lugar onde a gente estava. Avançamos um pouquinho, pelo menos se conscientizamos mais. Readequação da estrutura administrativa, adequando para planejamento estratégico. Nós vamos ter que passar do planejamento que nós estamos fazendo para um planejamento estratégico.
e uma mudança de enfoque e nos instrumentos. Então, quais são os objetivos do SADUR? Contribuir para a qualificação técnica, garantindo segurança e qualidade na aprovação dos projetos especiais. Dar subsídios técnicos que permitam aos políticos tomarem decisões sobre a cidade, correndo os menores riscos possíveis. Não vai ser no planejamento que vão ser tomadas as decisões. Nós temos que propiciar que quem tenha o poder da decisão tenha capacidade de decidir com base em informações corretas. Viabilizar a participação efetiva da sociedade no processo de planejamento. Não dá para fazer planejamento sem ouvir o interessado. A gente não pode fazer uma casa para uma pessoa se não conhece a pessoa. Então, não tem como fazer um planejamento de cidade se nós não conhecemos a posição do habitante da cidade. Já veio para me interromper? Vamos ligeiro. Esse assunto é muito importante aqui para a nossa discussão. Acho que é um dos pilares aqui da questão da revisão do plano diretor. Então, acho que tenta terminar, que acho que... Não sei quantos tem. Eu vou direto, talvez, lá para as últimas figuras. Tá. Então, vamos dizer, onde está o SADUR? No sistema de gestão, né? Sistema de planejamento. Tá? É aquela figura ali. Hoje nós ainda não temos o sistema de informação, então, muito menos o sistema de avaliação de desempenho. Vamos em frente. O que é o SADUR, então, rapidamente? Ele trabalha com informações da infraestrutura urbana, da estrutura urbana e do ambiente urbano. Quando a gente está falando em infraestrutura, toda a parte de redes, a estrutura urbana são todos os processos, né, as casas, as edificações, etc. E o ambiente urbano é poluição, ruído, enfim, todas as questões ambientais. Então, para esses 3 grupos aí de infraestrutura e estrutura, nós temos que construir os indicadores de desenvolvimento urbano. Aí, nós temos 3 objetivos. A descrição, que serve para monitorar os indicadores por setores da cidade que se escolhe, provavelmente vai poder por EU, sei lá, por bairro, por quarteirão de uma macrozona inteira. Temos a parte de avaliação, que vai fazer a avaliação dos impactos urbanos decorrentes dos empreendimentos públicos ou privados, então, vai avaliar projetos. E a predição, que é a simulação do crescimento urbano. Nós só vamos poder correr na frente do prejuízo se a gente souber para onde, quer dizer, o que vai acontecer no futuro. Hoje, a gente sempre fala do passado, deu errado isso, deu errado, né? Fazer apostas para o futuro significa tomar decisões antecipadas antes que o problema aconteça. Passa. Então, esse aqui é o esquema quase síntese, só tem, acho que, 2 slides, né? Então, o sistema de avaliação ele tem um instrumento técnico, que é o sistema urbano, e uma concertação. No instrumento técnico, tem as variáveis urbanas da estrutura, da infraestrutura e do ambiente, aquelas 3 que eu falei. Quais os agentes sociais que temos que ter informações relativas à visão deles? Tá? Tem os usuários, tem os provedores e os administradores. Eu tive uma experiência muito interessante na época que a gente estava discutindo isso, que nós fizemos uma reunião para mudar uma norma do Moinhos de Vento. E aí a gente fez uma reunião, então, com as pessoas, os agentes econômicos, população e tudo mais. Teve um senhor que disse o seguinte: a gente tinha que tomar uma decisão. Ou a gente miscigenava Moinhos de Vento, ou a gente permitia a construção de alturas maiores, porque, vamos dizer, aquela zona estava toda com, acho que, 9 metros de altura. Então, tinha que se tomar a decisão. Vamos adensar mais ou vamos miscigenar mais? Porque as pessoas que moravam nas casas, elas não, vamos dizer, os pais que tinham posses,
com seus filhos. Quando morreram os pais, os filhos não tinham as mesmas posses, não tinham mais dinheiro para manter aquelas casas. E não podia atividade econômica. Então, estávamos com um problema na mão. O que vamos fazer? Eles queriam vender as casas para fazerem edifícios, porque eles não podiam manter as casas. Ou nós deixávamos fazer os edifícios, ou nós dávamos uma alternativa para aquelas casas. E fizemos uma reunião, então, para discutir. E a alternativa, naquela época, foi: vamos manter as casas e vamos abrir a possibilidade das atividades econômicas que poderiam pagar os custos da existência daquelas casas. Aí tinha um senhor que me disse o seguinte: eu, como morador, eu quero que mantenha as casas, miscigene. Mas eu, como bancário, aliás, eu, como bancário, quero que miscigene. E eu, como proprietário da casa, eu quero a densificação, eu quero vender para fazer prédio. Né? Então, assim, isso é para saber que, vamos dizer assim, a visão do usuário é uma coisa, a visão do empreendedor é outra, a visão do setor público é outra. Então, nós temos que, vamos dizer assim, bater todos os indicadores do ponto de vista do usuário, do ponto de vista do provedor e do ponto de vista do administrador, para, em conjunto, então, vamos dizer, fazer a avaliação. A concertação, que é a outra, vamos dizer assim, a outra parte do sistema de avaliação, é aprovação, vamos dizer assim, aprovar projetos, os termos de compromisso e as correções de rumo. Então, os resultados que se espera, se tiver esse sistema, é um suporte para análise de projetos especiais em gerais, qualificação da participação. Esses resultados no monitoramento servem para as populações no orçamento participativo, nas participações, saberem, na sua própria zona, quais são as prioridades reais. Porque, se eu moro numa casa onde a minha rua não tem pavimentação, eu vou dizer que a prioridade é a pavimentação, para mim. Mas pode ser que, na zona dela, a prioridade seja um posto de saúde, que beneficia muito mais pessoas. E essas informações a gente só vai ter para levar, para dar para a comunidade poder discutir realmente qual é a prioridade dela, né? Ou quais as prioridades dela. E também para prospecção e para monitoramento. A outra lâmina ali era mais uma síntese. Então, muito obrigada. Acho que... Agradecemos a presença e a atenção de todos nessa manhã, em especial as nossas palestrantes convidadas, as arquitetas urbanistas Célia Ferraz de Souza, Maria Tereza Albano e Marilu Marasquim. Registramos também a presença do secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores. Então, a partir de agora, faremos uma pausa e retornaremos às 14h30.